Nem todo pensamento de esquerda é igual, mas todo pensamento de esquerda ele é perverso e destrutivo. E hoje nós vamos entender como cada uma dessas pessoas, com as suas ideias, conseguiram eliminar milhões de pessoas e alastrar a fome e a dor por onde passavam. E eu te garanto, Marx é o menor dos problemas. Uma das bases referenciais que eu estou utilizando é o Livro Negro do Comunismo. Para Karl Marx, toda a história era movida pela luta de classe e que Deus e a religião deveriam ser abolidos. A saída era destruir a propriedade privada e acabar com as classes sociais. Ele sabia que isso significaria sufocar a liberdade individual. No fundo, a proposta de Marx era transformar todos em servos de um Estado central. Para Engels, financiador de Marx, ele levou a sua perversidade ainda mais longe. Ele dizia, pessoal, que o casamento e a família tradicional era uma forma de opressão e deveriam ser extintos, ou seja, ele queria arrancar a raiz dos valores que construiu a identidade de um ser humano como ataque direto ao núcleo de uma civilização para que todos tenham servidão ao Estado. Lenin foi ainda mais cruel que Engels. Ele não acreditava que o povo fosse capaz de conduzir a sua própria revolução como Marx acreditava. Então ele criou a ideia de um partido vanguarda, uma elite política que controlava tudo. O resultado foi uma ditadura disfarçada de revolução popular. E o mais perverso, matou milhões de pessoas em nome da libertação do proletariado. Stalin, por outro lado, preferiu começar devorando seu próprio povo com o socialismo em um só país. Ele consolidou o regime de terror, um regime que esmagava qualquer traço de liberdade. E na China de Mao Tse-tung, ele levou a crueldade a um nível quase inimaginável. Ele usou os camponeses como massa de manobra e implantou o grande salto adiante, que resultou na morte de dezenas de milhões de pessoas. Foi um massacre tanto cultural quanto humano. Já Fidel ele acreditava na revolução como um processo contínuo alimentado pelo nacionalismo e pela luta armada. Ele usou Cuba como laboratório de um regime socialista alinhado com a União Soviética, com o foco de um Estado totalitário, perseguição política e culto à figura do líder. Mas na prática, pessoal, ele entregou Cuba a uma prisão a céu aberto. Já Che Guevara defendia a guerrilha como um método revolucionário universal, exportando a luta armada para toda a América Latina e África. Para ele, o revolucionário de verdade deveria estar disposto a sacrificar tudo, inclusive vidas humanas, em nome da causa. Talvez o mais perigoso de todos tenha sido Antônio Gramsci. Diferente dos outros, ele percebeu que a violência poderia não ser suficiente. Então ele defendeu algo muito mais perverso, pessoal, infiltrar as ideias pouco a pouco e tornar escolas, universidades, jornais, arte, até que a sociedade fosse moldada por dentro sem perceber. Gramsci não queria fuzis na rua, ele queria doutrinação nas salas de aula. E conseguiu captar que se você controla a cultura, você controla a mente, e quem controla a mente não precisa nem de revolução armada. Essa pessoa já venceu. Estratégias diferentes, perversidades distintas, mas o destino ele é o mesmo. A destruição da liberdade, a submissão do indivíduo e o domínio total pelo Estado.